Tá, então, iniciamos aqui a gravação. A partir da folha de pagamento, né, ela pode ser feita de duas maneiras dentro do NetSuite. A mais comum é a folha fechada. Né? A gente recebe da contabilidade. Essa aqui é a folha aberta. Deixa eu... Ah, não. Isso aqui tá certo, é a folha fechada. Então, a gente tem geralmente a folha aberta e a folha fechada. Deixa eu pegar uma folha aberta aqui para vocês verem a diferença. Então, né, essa aqui, por exemplo, salários ordenados a pagar. Quando a gente faz a folha fechada, a gente vai ter só as contas contábeis, certo? Os valores de crédito e de débito e o histórico de lançamento. Mas, por exemplo, salários ordenados a pagar, vai estar a somatória de toda a empresa dentro desse valor. Né? Por exemplo, aqui, 95.640. É difícil você ter alguém na empresa com um salário desse, né, de 95 mil. Então aqui a gente consegue ver que isso aqui está compreendendo, né, toda o somatório de toda a empresa. Já a folha aberta, eles quebram por funcionário. Né? Então ela acaba sendo bem mais comprida, mas basicamente as contas vão sempre se repetindo pelo lote. Né? Então aqui eles têm um ID que vai controlar os lançamentos. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer com esse arquivo que a gente está vendo na tela? A gente vai fazer uma importação, a gente vai importar ele para dentro do NetSuite. E quando a gente fizer essa importação, o que ele vai criar dentro do NetSuite para a gente? Um lançamento contábil. Tá? A gente já viu a parte de lançamentos contábeis. Ele vai criar um registro exatamente igual a esse. Então, quando a gente faz um lançamento contábil aqui, a gente pode ter um lançamento único com diversas linhas aqui, certo? Ou a gente pode ter vários registros de lançamento com no mínimo duas linhas, né? Que a gente sabe que o mínimo para ter um lançamento contábil que a gente vai precisar são duas linhas contábeis, uma para crédito e outra para débito, e elas têm que estar no mesmo valor. Então, se a gente olhar aquela folha de pagamento aberta, e aí a gente reparar que esse campinho aqui de externo ID, ó, 795, 795, 795. Então, essas quatro linhas aqui são referentes a um lançamento. Então, eu vou ter o lançamento aqui de um funcionário meu, né? Provavelmente um estagiário. E aí eu poderia ter aqui, né? Poderia colocar até o nome do funcionário. Aqui eu tinha substituído por números, tá? Só para manter a confidencialidade aí dos dados. Então, esse aqui seria um lançamento único. Então, você conseguiria ver lá. Deixa eu ver o lançamento do salário do Caio. Você tem lá na tela. Deixa eu ver pegar aqui o 796. Né? O 796 ele já tem mais linhas. Deve ser já de um funcionário CLT mesmo, onde já está fazendo recolhimento de férias, INSS, provisão para 13º e tudo mais. Então, poderia ter... Esse aqui seria um lançamento, esse aqui seria um lançamento número 2. Eu poderia ter aqui o meu outro funcionário também. Algumas empresas não gostam de fazer essa questão da folha aberta por questão de compliance, né? De um funcionário poder estar enxergando ali as informações de outros funcionários. É claro que existem formas de você deixar essa visualização restrita e tudo mais, porém, algumas empresas ainda preferem fazer a fechada. Eu tenho acho que um cliente só que faz a importação da folha aberta, né? Então, não sei como vocês vão fazer. Vocês têm alguma ideia se vocês vão fazer a importação aberta ou fechada? Provavelmente aberta. Legal. Então,
por exemplo, no mapeamento de uma importação aberta, né? A gente não vai ficar subindo várias planilhas incansavelmente, né? Aqui deve ter, eu nem sei quantas planilhas, né? Daria se a gente estivesse quebrando planilha a planilha para importação. Então a gente pode continuar trabalhando com uma planilha única. A única coisa que vai quebrar os lançamentos, como eu disse, é esse ID externo. Tá? Aqui eles colocaram IGFOL, colocaram esse prefixo aqui em uma numeração que tem uma sequência, né? Esse dado ele já está dentro do NetSuite ou ele está extraindo de outra? Não, ele recebe esses dados da contabilidade dele. Entendi. Né? Então Então, esse G aí não tem nada a ver com o NetSuite. não. Só que Tá. o external ID é o que vai controlar, né, os lançamentos. Então eu poderia trabalhar aqui com iniciar em depois 2, 2, 2, 2, 2, 2 e assim por diante. Tá? Só que esse número 1 ele não pode se repetir. O número 2 também não vai poder mais se repetir. Você sempre vai ter que ir seguindo esse número. Então, por isso que eles usam esse prefixo, né, do IG folha, que aí eles sabem que esse external ID está sendo usado só para o controle dele de folha de pagamento. Porque você pode usar essa planilha de carga de dados, né, de lançamento contábil, para fazer outros lançamentos também contábeis que você queira. E o external ID ele vai ser considerado, né, para qualquer tipo de lançamento contábil que você vai estar fazendo. Então aqui é a maneira mais fácil. Às vezes eles precisam fazer uma busca. Deixa eu fazer uma busca aqui de todos os lançamentos referente à folha. É só eles buscar pelo ID externo. Né? É muito mais fácil do que eles ir buscar por data, porque, por exemplo, todos esses lançamentos aqui vão estar com a mesma data, né? Vão ter valores. Então, eu acho que é uma maneira boa, assim, uma boa prática você ter um prefixo. Poderia ser só folha 00, deixa um número fixo aqui, porque isso aqui ele deve preencher com uma macro, alguma coisa assim. Então você nunca perde o seu rastreio da sua numeração. Aqui, subsidiária, tá? Então, sempre que a gente está falando de importação contábil também, né, eu já tinha comentado que o melhor do que a gente trabalhar com nomes e tudo mais, é a gente trabalhar com os IDs. Nesse caso aqui, o ID interno. Né? Então, em vez dele colocar lá o nome da subsidiária, ele colocou o número interno da subsidiária. Isso aqui também, no caso de vocês, que vão ter apenas uma subsidiária, a gente pode deixar esse valor até fixo lá no mapeamento da importação, que não vai ter problema algum. A data, né, a data do lançamento, aqui não tem muito segredo. O período, né, apesar de ele estar preenchido aqui, ele é uma informação desnecessária para a nossa planilha de mapeamento. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente preenche a data da transação, ela automaticamente já vai trazer preenchida aqui meu período de postagem. Tá? Então, vou até excluir essa coluna aqui, que não faz muito sentido. Nunca excluí. Agora foi. Então, o memorando, né, o memorando aqui, o histórico do lançamento. Tá? Então, nesse caso aqui, ele vai seguir um padrão também, porque aqui no caso é a folha de pagamento do mês 10 de 2020, você teria mês 1, mês 2, mês 3. Então, seguiria a mesma lógica e acaba sendo o mesmo histórico para o lançamento de todos os funcionários. Tá? Aí, a gente tem aqui conta, ID, né, e conta. O que é isso aqui? Aqui eu acho que é a parte mais chatinha de se trabalhar, né? Porque quando a gente fala de conta no NetSuite, para a gente fazer um mapeamento de uma conta contábil,
o NetSuite interpreta como nome da conta um concatenado de número, espaço e nome da conta. Então, para a gente fazer um mapeamento desse jeito, com número e com nome, e com espaço entre os dois ainda, eu acho muito ruim. Assim, a chance de dar qualquer erro é muito grande, porque imagina que qualquer ponto fora do lugar, né, já seria motivo de erro, um espaço a mais, um espaço a menos. Então a chance de você ter qualquer tipo de erro é grande. Então o que ele fez aqui? Deixa eu ver. Ele pegou o plano de contas dele lá do NetSuite, né, deixou aqui numa planilha à parte e deixou aqui, né, o nome da conta e o ID da conta. Então ele basicamente vai fazer um PROC-V aqui, buscando o nome e trazendo o ID interno. Porque o ID interno, a chance de você ter qualquer erro aqui de ID interno é muito baixo. E provavelmente, né, como esse arquivo vocês recebem de uma contabilidade, de alguma outra empresa terceira, geralmente não vai vir do padrãozinho corretamente do jeito que está no NetSuite. Então, o caminho mais fácil é esse. Com certeza vai vir com os números da conta ou com o nome da conta. O melhor é se viesse com o número. Você pega o número, dá um PROC-V com as contas do NetSuite e aí a gente consegue chegar nesse ID interno aqui, tá? Para extrair um plano de contas no NetSuite também é bem simples, né? É só a gente ir lá em configurações, contabilidade, plano de conta. E aqui eu já teria aqui o meu Excelzinho para fazer a exportação. E aí aqui a gente vai ter tanto o número da conta quanto o nome da conta. E o que vai interessar para nós vai ser o ID interno da conta, tá? Esse cara aqui. Se para você, quando você entrou em configurações, contabilidade, plano de contas, não tiver essa coluna aqui de ID interna, é porque lá nas suas preferências não está marcado para fazer a exibição da ID interna. Então, se não estiver aparecendo a coluna de ID interno, é só vir aqui na casinha, definir preferências e marcar essa opção aqui de exibir IDs internas. Então o meu, como já estava marcado, estava aparecendo lá para mim a coluna de ID interno. Se o seu não tivesse aparecendo a coluna de ID interna, é porque esse cara estaria desmarcado. Então, feito isso, a gente fez lá o PROC-V, conseguimos localizar os nossos IDs internos das contas. Depois disso, a gente só vai vir com os valores a crédito e a débito, a crédito e a débito, a crédito e a débito. Aqui, na verdade, eu não tinha reparado, eu tinha falado do memorando aqui, que vai ser o mesmo para todos, porque ele criou os dois memorandos, né? Ele criou o memorando que fica lá no cabeçalho do lançamento, que é esse aqui, né? Esse memorando aqui. E também criou o memorando da linha. Então, aqui embaixo a gente também tem o memorando das linhas. Então fica mais fácil dele saber o que representa cada valor, né? Não englobar tudo como folha de pagamento. Então ele sabe, esse valor aqui é referente ao estágio a pagar. Esse outro valor aqui é referente a férias, enfim, e assim por diante. Aqui a gente tem o nome, isso aqui seria o nome do funcionário, tá? A gente também pode trabalhar com o ID interno, se preferir, ao invés do nome. O que já aconteceu até com esse cliente aqui, dessa folha aqui, que vale a pena deixar o alerta para vocês também, é que ele tinha um fornecedor, por exemplo, o Caio Pelati. Na verdade, ele tinha um funcionário chamado Caio Pelati. Só que esse funcionário também, ele tinha ele cadastrado como fornecedor. Era um funcionário PJ. E aí, quando ele ia subir aqui a planilha dele com o nome Caio Pelati, o sistema, ao invés de selecionar o Caio Pelati funcionário, acabava selecionando o Caio Pelati fornecedor, por exemplo. Então é importante se a gente for mapear aqui pelo nome dos funcionários e não pela ID,
que a gente não tenha nenhum homônimo assim com um fornecedor ou com um cliente ali que tenha esse mesmo nome do que o seu funcionário, tá? Ou, por exemplo, você vai ter um funcionário que é PJ, então você vai ter que cadastrar ele como funcionário e vai ter que cadastrar ele como fornecedor, porque você vai receber nota dele, mas, por exemplo, você vai ter que fazer esses lançamentos contábeis aí de provisão de folha. Então, nesse caso, eu sugeriria colocar um prefixo ali antes do nome do funcionário. Então, para você saber diferenciar qual que é o funcionário e qual que é o fornecedor. Então, por exemplo, Funk Caio Pelati. E aí você tem o Caio Pelati, fornecedor também. Uma sugestão. Aqui, a gente tem aqui o ID interno, né? Mas ele também deixou de nome e ID interno, que era para ele conseguir fazer um PROC-V e achar o ID interno do funcionário, tá? Eu vou deixar sem aqui o ID interno do funcionário. E aqui a gente também tem o departamento e centro de custo, tá? A lógica... Nossa, começou a entrar um vento aqui, só um segundo. Pronto. Então a gente tem também departamento, centro de custo, né? Aqui a gente poderia ter área, classificação e BU, tá? Sem nenhum problema. E aqui a gente poderia mapear através do nome ou através do ID interno. Às vezes, nesse caso aqui é uma coisa mais simples, os nomes são bem distintos. Eu acho que não teria necessidade de também fazer um PROC-V para mapear isso aqui também como ID interno, tá? Para mim poderia deixar como o nome mesmo. Então, depois de montada essa planilha, tá? Isso aqui geralmente é a contabilidade que monta, então é legal. Eu vou passar os dois modelos, o aberto e fechado, para vocês darem uma analisada, mandar lá para a contabilidade, para ver como que se ela consegue se adaptar a esse modelo aqui, né? Gerar já nesse padrão para nós, para a gente já seguir com a importação. E aí como que a gente faria a importação? Recebido esse arquivo, tá? Aqui, quando a gente fala de valores, é sempre importante a gente ver se está certinho, batendo a quantidade de crédito com a quantidade de débito. No caso de vocês, não. Mas eu tenho um cliente que ele, por exemplo, ele já tinha migrado de um outro sistema e ele trabalhava com departamento e centro de custo, né? Só que lá no outro sistema dele, ele não identificava o departamento e o centro de custo por nome, e sim por número. E aí ele tinha vários departamentos e vários centros de custos que iniciava com 0. Então era, por exemplo, o departamento 05689. Beleza, olha o que o Excel fez ali. Deixou 5689. Por quê? Porque ele está formatando como número. E aqui, né, um 0 à esquerda não tem importância pro Excel. Então, se a gente precisasse evitar qualquer erro desse, era bom a gente mapear como texto, tá? E aí sim eu conseguiria colocar o 0 à esquerda. 0,5689, e aí eu não teria erro na minha importação, tá? Então sempre que a gente fala de números, de planilha de Excel para importar para o NetSuite, eu gosto sempre de bater nessa tecla que se a gente tiver um 0 à esquerda, para mapear o campo sempre como texto e não como número, porque senão a gente perde o 0 e a nossa referência não é aquela que a gente estava imaginando que seria mais, tá? Então, depois de mapeado tudo certinho, o que a gente faz? A gente vem aqui, arquivos, salvar como, né? Salva o nosso arquivo aqui, e aí a gente tem o tipo de arquivo para salvar. O tipo de arquivo que eu salvo é sempre esse CSV separado por vírgulas, tá? Então é bem importante que a gente frisar que é esse CSV separado por vírgulas. A gente tem outros tipos de CSV aqui, né? O CSV Macintosh, o CSV MS-DOS, a gente tem outro aqui que é o UTF-8, tá? Então,
no nosso caso, sempre CSV separado por vírgulas. Então, feito isso, a gente salvou o nosso arquivo, a gente já estaria pronto para fazer a importação dele. Tá? Como que a gente faz essa importação? A gente vai lá em configuração, importar e exportar. Nesse caso, eu vou vir aqui na importação de registro CSV, tá? Porque eu vou criar um mapeamento novo, do zero. Porém, depois da primeira vez que a gente cria esse mapeamento e salva esse mapeamento, não teria por que a gente ficar repetindo todo mês esse mesmo processo, sendo que a gente sabe que vai receber a planilha da mesma forma, no máximo o que vai alterar vai ser os valores, as contas que vão ser impactadas, porque tem mês que você vai ter ali provisão, tem outros meses que você vai ter férias, enfim, então pode diminuir ou aumentar a quantidade de contas, mas o mapeamento ele não se perde. Como que é feito? O que o NetSuite vai interpretar como mapeamento de uma importação? Se eu subir aqui essa planilha, pegar essa aberta aqui, então, Ô, olha, Caio, deixa eu só tirar uma dúvida com você. claro, É o seguinte, por exemplo, eu vou entrar um pouquinho em uma outra questão. Nos outros sistemas que eu trabalhei, se o débito e o crédito estão baixo, ele não deixa formar um lote, tá? Lá, os outros sistemas trabalhavam por lote, tá? Então, por exemplo, a folha de pagamento é 100 mil de débito, 100 mil a crédito. Tem que estar assim. Se tivesse 99, ele não deixava fechar o lote porque automaticamente estaria alguma coisa errada. Os NetSuite tem alguma trava sobre isso? sim, tem. É que aqui, quando a gente fala da folha fechada, a gente está vendo aqui só um lote, né? Então, o external ID aqui, ele só tem o número 1, representando que seja um lote único. Aqui, a quebra dos lotes está pelo ID externo também, que é aquilo que eu mostrei. Aqui é um lote, aqui é outro lote. Então, beleza, se você olhar aqui uma somatória de tudo, talvez o crédito e débito estejam batendo, mas talvez algum lote, ou mais de um, né, provavelmente, não esteja batendo. Então ele não vai importar esses lotes, apesar né, do geral bater. Às vezes você pode ter ali só um lote ali que não está bem balanceado. Então o NetSuite ele dá o erro na hora da importação e ele vai te retornar esse erro aí falando que a quantidade de crédito e de débito não correspondem, né? Ou uma mensagem também que é meio genérica que ele retorna, que é um lançamento no lançamento deve possuir saldo, né? Então é um erro meio estranho, mas o que ele quer dizer com isso é justamente que a quantidade de crédito e de débito não estão batendo. Então ele vai lá e trava. Tá, aí outra pergunta que eu vou te fazer. Por exemplo, os lançamentos de nota fiscal. Se der algum lançamento também, quando for para contabilidade, ele trava ou não? Não, mas aí a própria transação, ela, ela não vai deixar você registrar ela se não tiver batendo os valores. Se tiver algum valor ali que, por exemplo, que não tem onde ser contabilizado, o NetSuite vai dar aqueles erros que a gente viu lá. Ah, a conta de tal imposto não está cadastrada. Ele sempre vai gerar algum erro se ele não conseguir salvar uma transação balanceada. Então ele tem essas regrinhas. Não, então, quer dizer, ele tem essa trava, então. Tá, Sim. legal. Beleza. Uma outra coisa aqui, até agora que eu bati o olho aqui, eu reparei nisso aqui. Encargos e provisão de férias. Por que eu falei que a gente tem que salvar aqui como CSV separado por vírgula, tudo certinho? Isso que eu estou falando aqui, salvar como, e eu digo aquele CSV separado por vírgula, eu estou falando da codificação dos meus caracteres aqui dentro da minha planilha. Então, isso aqui, né, o 13º ali é um caractere especial. O férias aqui, ele acabou comendo porque ele tinha um caractere especial, né? Era para estar com o acento, né? Férias. Como ele não conseguia interpretar o acento, ele acaba criando esses outros caracteres assim sem muito sentido. Então,
que acontece? Se eu salvei aqui como CSV, na hora que eu estou fazendo a minha importação, eu vou ter que selecionar lá que eu estou usando meu caractere, o CSV também, o Windows, né, nesse caso. Windows. Se eu salvasse aqui como UTF, né, que era uma outra opção que a gente tinha, bugado meu Excel. Se eu salvasse aqui como UTF, por exemplo, não teria problema. Só que se eu salvasse aqui como UTF, aqui na minha importação eu deveria também colocar UTF. Eu tenho que fazer o NetSuite interpretar o que está dentro da minha planilha. Então, a minha codificação de caractere aqui do NetSuite vai ter que sempre estar acompanhando a minha planilha. Então, por isso que eu já nem gosto de falar que a gente tem mais de um caminho, né? É melhor falar que a gente só tem um caminho a seguir, e é esse. Salva lá como CSV separado por vírgula, e aqui sempre escolhe o Windows 1252, que aí a gente evita qualquer erro, tá? Não faz muito sentido, dessa vez eu vou salvar como UTF. Não, agora eu vou salvar como Windows. Agora, uma hora você vai acabar se perdendo se você ficar variando entre as duas opções, tá? Então, tipo de importação vai ser uma transação, nesse caso. Tipo de registro vai ser um lançamento no lançamento. Tá? Deixa eu ver se esse arquivo aqui ele estava como... Eu vou pegar o da folha fechada só para mostrar. Deixa eu ver se ele está como CSV... Ele está como Excel aqui. Vou pegar então o aberto, amigos. Salvar como área de trabalho aberta, CSV separado por vírgulas. Ele sempre dá essa mensagem, tá? Que ele está falando que um CSV ele não consegue pegar todas as pastas de trabalho, ele só vai pegar a pasta de trabalho que estiver aberta na tela, que é o que a gente quer mesmo. E agora vamos para a nossa importação. Ocidental 1252, Windows e o delimitador ponto e vírgula. A gente vai escolher o arquivo. Folha de pagamento aberto. Adicionar, tudo certinho. Beleza. Os campos que estão com esse tique verde são os campos que já foram mapeados, tá? Então eu consigo ver eles aqui, né? O data está aqui mapeado, o conta está aqui mapeado, nome e mesmo external ID. Agora, se a gente olhar esse campo aqui do meio, que veio sem preenchimento, mas também ele tem um xizinho aqui, eu não consigo excluir esse campo. Por que ele está fazendo isso, o sistema? O campo de subsidiária é um campo obrigatório, né? Por isso ele até tem esse REC aqui é um requisito básico para a gente fazer uma importação de um lançamento, assim como a data. Então, quando os campos que são 100% obrigatórios, a gente já nem consegue excluir eles do nosso mapeamento. A gente tem que mapear eles de uma forma ou de outra. Tá? O campo da subsidiária, né, que eu comentei que a gente poderia usar o ID interno, poderia usar o nome, mas que a gente também poderia deixar o valor fixo. Né? Então, nesse caso da subsidiária, eu posso usar esse lapisinho que eu tenho à minha esquerda, que aqui eu defino qual o tipo de valor que eu estou colocando dentro do campo. Eu posso, por exemplo, o nosso campo aqui de conta, certo? O nosso campo de conta, como eu falei, a informação que ele espera receber é a informação do número mais o nome da conta. Se eu jogar um campo de internal ID aqui, por exemplo, o sistema vai acusar erro, porque o que ele vai falar é: eu não tenho nenhuma conta contábil com esse número aí, número 1234. Aí você vai falar: não, realmente, uma conta com esse número você não tem. É o ID interno de uma das suas contas. Então, sempre que a gente vai trabalhar com campos que sejam mapeados com ID interno
ou com ID externo, o que a gente tem que fazer é dizer dentro desse lapisinho aqui qual o tipo de referência que a gente está utilizando. Então, por exemplo, o padrão vai ser sempre nome, mas aí eu sempre vou poder alterar entre ID interna e ID externa, tá? Além de eu mapear como ID interna ou ID externo, eu também posso fornecer um valor padrão, tá? E aí quando eu fornecer um valor padrão, o NetSuite ele vai entender que todas as minhas linhas, de todos os lotes que eu estou fazendo a importação, né, tudo que está dentro daquela planilha, tem esse mesmo valor para esse campo, tá? Então no nosso caso da subsidiária, que a gente sabe que todos vão ser para a mesma, a gente pode vir aqui no lapisinho e fornecer o valor padrão aqui, que é a fórigo. Tá? Então, a gente consegue ver aqui que o campo está mapeado, mas ele fica aqui meio em itálico, né? Informando que é um valor fixo e não um valor que veio aqui da nossa planilha de mapeamento. Tá? Então, o memorando, ele já trouxe mapeado. Como que ele vai fazer? Como que ele sabia que memo se referia a memo? Né? Basicamente, o NetSuite vai olhar para os seus cabeçalhos, tá? O que está aqui embaixo dos cabeçalhos, para ele pouco importa. Ele vai olhar só os cabeçalhos mesmo e vai ver se dentro desses cabeçalhos, lá naquela transação de lançamento contábil, você tem algum campo que corresponda com o nome desse cabeçalho. Então a gente viu que lá no lançamento a gente tem um campo lá de memo. Então por isso que ele conseguia fazer essa correspondência aqui automática, tá? Então o que eu tinha comentado também, que dessa primeira vez a gente mapeia os campos, mas que a partir da segunda vez a gente não vai mais precisar mapear esses campos, porque a gente já vai ter uma importação salva, tá? Agora, se você deixar essa importação salva, pegar uma planilha e, por exemplo, no subsidiária, você colocasse um acento aqui, na hora que você subisse essa planilha, mesmo usando o mapeamento salvo que você tinha deixado, esse cabeçalho aqui vai sair fora do seu mapeamento, porque ele vai perder a correspondência que ele tinha. A correspondência que o NetSuite tinha era ID subsidiária sem acento, correspondendo com o campo subsidiária lá do NetSuite. Se você subir a outra planilha, ele vai ver cadê o campo ID subsidiária sem acento. Não existe. Então você quebra a referência que você tem. Então é bem importante também que depois de uma vez feito o mapeamento de campo e definido o layout aqui, isso siga sem nenhuma alteração. Tá? Se alterar a planilha, também vai ter que alterar o mapeamento dos campos. Tá? Ô, Caio, sabe uma coisa que eu não estou vendo aí? Por exemplo, se a folha de pagamento tiver centro de custo. Tá aqui no final. Foi o que eu comentei lá da planilha, que aqui a gente tinha o departamento e o centro de custo, e que a gente também poderia ter aqui a BU, né? Então, nome, área, classificação e BU. Que aqui está no padrãozinho, no padrão mesmo, né? Que é departamento e centro de custo. No caso de vocês, a gente tem classificação e área, né? E a BU também. Então, aqui a gente vai ter o externo ID, memorando, a subsidiária, a data, a conta, né? A gente viu que a gente tem lá o campo de conta, mas esse campo de conta aqui para nós, ele é só uma referência para a gente fazer o PROC-V e descobrir o ID interno da conta. Então, esse campo aqui para nós, ele não importa, né? Ele só está aqui para o nosso PROC-V, não para a nossa importação. O campo que vai ser utilizado para a nossa importação é o campo do ID, campo conta ID. Então, vou ter que ir lá e vou substituir. Vou pegar aqui meu campo conta e vou trocar ele pelo meu conta ID, que está aqui. Então, vou pegar aqui meu conta ID, vou arrastar ele para cá, até ele ficar cinzinho aqui, e solto. Então, meu campo conta aqui já perdeu o risquinho verde que ele tinha, já voltou aqui para a minha esquerda, e agora o meu campo de conta ID sim que está marcado com o tiquezinho verde. E aí aqui também, né? Agora que eu alterei aqui a minha referência, eu estou trabalhando com um campo de ID interno. O que eu preciso fazer é
ajustar aqui o tipo de referência do meu campo. Então eu vou clicar aqui no lapisinho e vou dizer que esse campo aqui vai ser mapeado pelo ID interno. Então eu já marquei aqui ID interno e vou dar um concluir. O campo nome, tá? O campo nome vou deixar como nome mesmo. Aí a gente já terminou aqui basicamente os campos do cabeçalho, né? Vamos agora para os campos da linha. Então eu posso dar um minimizar aqui no meu campo de cabeçalho. E agora eu tenho aqui meu campo de linha. Vou expandir ele aqui. E aqui a gente vai ter BU com departamento. BU seria a localidade, a gente não tem na planilhinha, mas depois a gente complementa isso aqui. Também eu vou ajustar a planilha para ficar com BU, departamento, classificação e área. Mas seria basicamente terminar aqui de fazer a referência. Por exemplo, área, vou colocar aqui, e classificação. Então, área, vou colocar aqui departamento, classificação, vou colocar aqui o centro de custo. Crédito e débito. Então, crédito, débito. Você viu que lá na nossa planilha a gente tinha lá crédito e débito. No NetSuite a gente também tem crédito e débito, mas ele não fez a referência automática. Porque aqui a gente tem a acentuação e aqui a gente não tem acentuação. Então, o NetSuite ele vai ter esse tipo de sensibilidade. Se tiver faltando um acento ali para ele, já muda o caractere. Então, eu vou voltar aqui, vou colocar o débito, vou colocar o meu crédito e o memorando da linha. Então, lançamento da linha, memorando, lançamento da linha, memorando. E tudo mapeadinho do jeito que eu queria, certo? Depois de tudo mapeado aqui, o que a gente teria que fazer? É dar um próximo. E eu poderia salvar e executar. Porém, a gente só teria erros porque as contas ali, os IDs internos das contas é de um outro ambiente, não tem nada a ver com o nosso ambiente, então não faria muito sentido. Mas antes de salvar essa importação, uma outra coisa que eu queria mostrar é aqui. Né? A gente tem aqui o nosso external ID, que foi o que eu comentei, que é o que vai controlar os lotes das importações, né? Tá aqui para o cantinho. Nosso external ID. Se eu não tivesse um external ID mapeado, o que o sistema faria? Né? Quando eu dou um próximo, olha a mensagem que aparece. Você não mapeou um campo para ser um identificador exclusivo de uma transação. Portanto, os dados desse arquivo serão importados como um único lançamento. Se eu não tenho esse campo de external ID, dizendo quais serão as separações dos lotes, o NetSuite acaba interpretando tudo como uma importação única. Ele ia gerar um lançamento só com trocentas linhas, tá? Que não é o que a gente quer nesse caso. Se fosse um mapeamento de uma folha fechada, ia ser só dar o OK, dar o avançar de novo. Beleza, ele ia importar como um lançamento único, mas não estaria errado, tá? Então, vou voltar aqui para o meu external ID. Meu ID externo. E aí sim, quando eu dou um próximo, aí ele já não mostra a mensagem de erro. Então, eu vou colocar aqui importação da folha de pagamento. E não vou salvar e executar, vou só salvar minha importação. Então, pronto, a minha importação está salva. Então, qual que seria a rotina? Né? Vocês viriam em configuração, importar e exportar, importações de CSV salvas. A gente teria aqui já a nossa importação da folha de pagamento. Ele já vem aqui com o tipo de importação salva, o tipo de registro salvo. Eu só seleciono o meu arquivo. Um próximo, mais um próximo. E aí
os campos da maneira que eu havia mapeado estão mapeados novamente. Então eu só precisaria dar um próximo e executar. Não precisaria ficar fazendo todo esse trabalho de mapear os campos novamente. Agora, como eu comentei, né, se aqui eu tivesse separado como classificação, área e BU. Então, a gente lembra que estava aqui salvo como departamento e centro de custo, certo? Vou salvar aqui novamente. Então vamos imaginar que alguém tinha feito uma alteraçãozinha aqui na nossa planilha de referência da importação. Quando a gente vem aqui para importar novamente, beleza, eles até entraram para cá, mas nossas referências aqui, ó, de área, de classificação e de BU que a gente tinha feito se perderam, né? E é importante frisar que, beleza, se perdeu, o NetSuite ele não vai te avisar que você está fazendo um mapeamento, que você perdeu ali algumas linhas do seu mapeamento. E aí o que pode acontecer é você tentar importar, depois da importação você descobre o erro e tudo mais, fica mais difícil para resolver. E uma outra questão também que aconteceu até semana passada com um outro cliente meu, né? Ele estava ali muito no automático de receber e importar, receber e importar, receber e importar. Ele recebeu um arquivo, o arquivo veio pela contabilidade e aí ele sempre chegava aqui na última parte e apertava aqui em salvar e executar. Ou seja, ele sobrescrevia a última importação dele e não ficava com a última salva, ele sempre estava atualizando essa importação. Então, ele recebeu um arquivo onde teve uma alteração ali no nome dos cabeçalhos. Aconteceu justamente isso aqui que eu mostrei, né, nessa página anterior, onde ele perdeu as referências ali de alguma linha. Ele deu um próximo, deu um salvar e executar, deu um erro, e aí quando ele viu que deu erro, aí eu falei, putz, por que deu erro? Aí ele identificou que faltavam algumas informações, mas aí ele tentou voltar para o mapeamento dele importado e ele já não tinha mais essa referência. Então uma dica que eu dou também, depois de ter uma importação salva, ao invés de salvar e executar, vem aqui e dá só um executar, tá? Que aí você mantém o seu mapeamento salvo, para caso você precise fazer uma análise, você consegue. E como você poderia fazer essa análise? Por exemplo, a gente poderia ir lá nas importações salvas e aqui a gente tem um mapa de campos. E você consegue ver qual foi o mapeamento que foi feito, né? Você dá um visualizar. E aí ele mostraria aqui tudo certinho. Então, cadê o nosso aqui, ó, área e classificação. A gente conseguiria ver que, para conseguir mapear para minha classificação e a área, na minha planilha deveria estar como departamento e deveria estar como centro de custo. Então você conseguiria perceber, foi isso aqui que alteraram na minha planilha. Na minha planilha não tenho mais departamento e centro de custo, eu tenho lá classificação e área. Então, é isso que seria a maneira mais fácil ali de ajustar. Ô, Caio, Oi? Deixa eu fazer uma pergunta besta para você, tá? Nem existe pergunta besta, toda pergunta é válida. É o seguinte, por exemplo, eu posso fazer tudo separado, folha de pagamento, provisão de férias e provisão de 13º, fazer essas importações separadas, né? Pode. Não preciso fazer automaticamente tudo junto, igual você fez aí. Não, pode fazer tudo separadamente. Posso fazer tudo separadamente, né? Sim. Tá. Eu falo isso por causa da questão de conferir, entendeu? Porque como ele vai em lote, depois eu tenho que ficar separando para conferir se as provisões estão certas, se
a baixa das provisões, que ela vai estar tudo junto numa planilha de Excel, então fica meio ruim de conferir. Então, eu posso fazer separado fica até melhor, porque na hora que você só vai executar, você vai estar lá, folha de pagamento, provisão e décimo. Isso, você vai dar só o executar, porque basicamente, né, você vai mudar a sua planilha, mas o cabeçalho não vai alterar. O que vai alterar vai ser os memorando, os valores de débito e crédito e as contas contábeis que são impactadas, né? Então você nunca precisa alterar aquela importação salva, né? Entendi. Você deixa ela como referência e depois você só vai subindo. E também, assim, no começo, às vezes também é melhor fazer quebrado, porque imagina isso aqui, não sei quantos lotes tem, mas vamos colocar aqui que tem uns 50 lotes, mais ou menos, 50 funcionários. Se, imagina que importou tudo e aí você descobriu que, pô, a conta que você colocou era conta errada, o ID interno, ou o departamento estava errado, centro de custo. Você vai ter 50 registros, né, para corrigir. Então, se você faz faseado, vê se está ok, depois vai subindo os demais, você também consegue, assim, evitar um retrabalho maior, né? E você confere, já vê se está tudo ok e vai dando seguimento nos demais. É isso mesmo. Bom, eu particularmente, eu sempre trabalhei com a importação separada até para questão de conferência ficar mais fácil, principalmente por causa dos lotes, né? Aí depende do que do que o meu chefe vai querer fazer, o Joel, se ele vai querer importar tudo junto ou se pode fazer separado também. Sim. Tranquilo, ver o que é mais fácil para a operação, né? Porque o resultado final, depois de importado, vão ser lotes separados, lançamentos separados dentro do sistema, certinho. A única diferença é que eles não vão ter sido criados no mesmo momento, né? Eles foram criados em 2 ou 3 etapas, por exemplo. Mas o resultado final é exatamente o mesmo. E é isso, pessoal. Basicamente a importação da folha é essa, né? Mais passar lá para a contabilidade de vocês para dar uma olhada como que se eles conseguem adaptar nesse modelo e depois, se vocês conseguirem também, se eles puderem passar uma folha aí de alguns dos meses que a gente já passou, de janeiro, de fevereiro, sei lá, de março, a gente já consegue simular também a importação real. A gente pode fazer lá na sandbox, qualquer coisa, e aí a gente já vê se está batendo também. Ok, aproveitando, dessa sua experiência com alguns projetos, teve algum sistema que teve integração com o Oracle NetSuite que você viu na prática ou não? De folha? Integração direta? Isso, porque nós hoje, como a gente está internalizando a contabilidade, nós vamos optar por contratar alguns dos sistemas para fazer folha apartado. Né? Então, eu não sei se já teve algum sistema que, né, permitiu algum tipo de integração com o NetSuite, né, que vale a pena a gente dar uma estudada. Sinceramente, eu nunca peguei assim algum que já tivesse a folha integrada, mas é uma questão, assim, a gente, se vocês forem contratar, tiverem já mirando alguns sistemas de folha e tudo mais, e estiver pensando nessa parte de conectividade, a gente pode participar junto da reunião, porque basicamente a parte técnica quem vai solicitar é eles, e a gente consegue falar o que o NetSuite vai precisar e tudo mais. Mas, assim, como o NetSuite tem essa parte de API aberta e tudo mais, eu não vejo assim, uma dificuldade tão grande em fazer essa integração, não. Entendi, porque algum dos sistemas que eu estava olhando no mercado tem essa possibilidade da integração, né, via API. Então, se tivesse algum case já seria legal, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais aí esse mês aí. É porque basicamente, por exemplo, a API é isso, o sistema lá da Folha ele vai cuspir essas informações. Aí o pessoal lá do sistema da Folha tem que, por exemplo, trabalhar os dados para saber, conta. Ele vai cuspir a conta que ele tem lá ou um número de referência qualquer que a gente vai ter. Então, provavelmente eles vão ter que ir lá no sistema deles cadastrar essa referência aqui de conta. E aí a gente fala que a gente quer receber dessa maneira.
E depois a gente cria também um plug dentro do NetSuite, como que essas informações vão ser recebidas e armazenadas. E aí ele vai acabar gerando automaticamente. Mas a integração, ela segue bem essa lógica que a gente viu hoje da importação, né? Você tem os dados, você importa, eles vão para os campos correspondentes e gera o registro para a gente, de uma forma automática. Beleza, a gente vai evoluindo aqui, então. Beleza, então, quando você conseguir falar lá com o pessoal do banco, pode me mandar uma mensagem lá no Slack ou no WhatsApp, porque aí eu já ajusto lá o convênio que a gente tem cadastrado, a gente já gera mais um arquivo para subir lá no banco. E vou passar esses 2 modelos aqui de importação de folha também, tanto a aberta quanto a fechada. Perfeito, combinado. Tá bom? E aí qualquer coisa a gente também vai se falando. E também, Sérgio, eu vou dar mais uma olhada lá naquele workflow lá para o preenchimento da área e da classificação quando você for fazer a cobrança. Não, beleza, então. Beleza? Aí eu te dou um toque quando eu conseguir. Tá, a gente vai conversando no WhatsApp. Fechado. Obrigado, Caio. Até mais, gente. Valeu, pessoal. Abraço. Abraço, tchau.